Então, retomando aqui, hoje, qual que é a aula 10 mesmo? 10. É a aula 9. Não, 10. Foi a 10, eu acho que a 9 foi semana passada. Vê se não foi. Eu estou seguro que é 10. Oi? Eu esqueci de botar a data aqui, até É 10. É 10, né? Sim. Dia 14. Hoje quem faz aniversário é Isabel. Eu ia até te perguntar dela, esqueci, eu ia te perguntar, você tem contato aí? Sim. Então estamos lá. Então hoje é a aula 10. Bom, nós vamos começar agora a olhar as relações de dispersão em contextos de eletrodinâmicas não lineares. Né? As eletrodinâmicas não lineares, elas têm tido muito interesse atualmente. O interesse delas cresceu muito a partir do final da década de 90 por uma redescoberta. Na verdade, eu trouxe umas referências originais aqui, que a primeira referência, assim, a chamar em causa uma possível formulação não linear, veio do Otto Hauper, um paper que eu considero histórico em vários sentidos, né? Até pelo tamanho do paper. O paper é meia página no Physical Review. Número 44, 1933, página 855. Bom, antes de falar, só lembrar o seguinte, no Professor Global, nós temos uma série que nós fizemos em 2022, chamada, 2021, nós comemoramos os 1000 anos do livro da ótica de Al-Hazen, né, do filósofo e cientista árabe, né, Al-Hazen. Bom, e esse livro, né, foi lançado em 1021 e durou durante 8 séculos. Ele ensinou ótica, né, a muitos cientistas, inclusive do período do Renascimento, cientistas do período da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Né? Al-Haytham em árabe e Al-Hazen em português. É a tradução. Bom, isso começou lá atrás, o estudo da ótica, mas nessa série de vídeos que a gente fez, eu acho que foram 10 vídeos para comemorar os 1000 anos da luz. Mais ou menos a partir do vídeo 7, a gente começa a trazer o histórico vamos dizer, não da introdução, o histórico da discussão, né, das eletrodinâmicas não lineares. E o trabalho assim, importante, né, surge com Otto Hauper, nesse Physical Review em 1933. O que ele fala é o seguinte: Dirac lançou a sua equação em 1928 e um paper sobre o vácuo quântico em 1929, que ele revisa depois em 1933, depois da descoberta do Positron. Em 1932 o Positron foi descoberto e aí Dirac, no ano de 1933, quando ele recebe o Nobel, ele apresenta o seminário dele, que é o seminário do Nobel dele, foi uma teoria de elétrons e pósitrons. Ele tinha feito em 1930 uma teoria de elétrons e prótons, que eram as duas cargas, né? Mas aí ele toma a descoberta do pósitron, então ele fala sobre o fato quântico como sendo essa estrutura formada por pares virtuais de matéria, antimatéria e elétrons próximos. E aí Hauper capta imediatamente que isso poderia levar a efeitos não lineares na eletrodinâmica. Então, mas ele não faz nenhum cálculo, ele apresenta apenas a ideia. E aí, em 1934, eu tenho aqui a referência também que eu vou trazer para vocês. O que fala aí? Não, tira aqui não, é o Hauper. Aí, em 1933, eu vou dar um paper aqui, que é o paper do Born, até esse paper aqui. Born, que aí é uma das eletrodinâmicas, né? Do Born. Então, é o Max Born, o famoso Max Born. Eles publicam esse Nature, volume 132, do ano é 1933 também. E a página é 1004. Nesse paper, e no paper conseguinte, que é esse paper que eu vou estar citando agora, que é basicamente esse paper que eu vou citar agora, é uma
reescrita, uma reformulação desse paper original, é um paper de 34, que foi publicado também, Born e Liefeld, que é quando eles lançam a eletrodinâmica não linear de Born e Liefeld. A eletrodinâmica não linear de Born e Liefeld, ela é lançada, e o título do paper é Foundations of New Field Theory. Ele é um proceedings da Royal Society de Londres, A 144, 1934, e a página acho que era 400 alguma coisa, 425. Então, nesse texto, nós vamos apresentar daqui a pouco, Born e Liefeld lançam a eletrodinâmica não linear, chamada hoje como eletrodinâmica de Born e Liefeld, isso é 34. Em 1997, Zeitlin e colaboradores russos mostram que, se nós considerarmos uma teoria mais fundamental as teorias de supercórpicos, as teorias de córpicos, a pergunta é: qual eletrodinâmica, que teoria eletromagnética emerge das teorias de córpicos se nós considerarmos o limite de baixas energias das teorias de córpicos? E eles redescobrem que o eletromagnetismo que emerge da teoria de cordas é o eletromagnetismo do Born-Liefeld, escrito em 1933, portanto, 65, praticamente 64, 65 anos, né? Que é o paper do Zeitlin de 1997, então, praticamente 64 anos depois. Então, é redescoberta a Born-Liefeld. E a partir daí, as teorias eletromagnéticas não lineares, né, têm tido lugar. Assim, a aplicação importante na astrofísica, na física de buracos negros, na cosmologia, claro, na própria física de partículas, o espalhamento fóton-fóton, o espalhamento de delta. Então tem muita literatura recente, e não digo só recente, literatura contemporânea, atual, sobre eletrodinâmicas não lineares. Isso aí eu acho que vale a pena. E a terceira dos russos foi em 1900? Oi? O nome dos russos? É Zeitlin, 1997, a verdade. O nome dos russos é Zeitlin. em 1997. Qualquer coisa, na aula de amanhã eu trago a referência, onde eu obtenho Born-Liefeld. Eu obtenho um Born-Liefeld para eletrodinâmica, para eletromagnetismo, e um Born-Liefeld gravitacional também. Bom, então eu só estou dando esse preâmbulo, porque no Professor Global nós temos também seminários, né, especiais sobre eletrodinâmicas não lineares. Eletrodinâmicas não só pós-maxwellianas, como as não lineares. E agora eu estou, já o Glória está me cobrando, eu estou para fazer um seminário, que o ano passado eu fiz, né, à distância, né, uma palestra na Alemanha, no encontro de Wagner Tomé, e era o... Opa, tchau. Tá aí. Obrigado. Tchau. Acho que é esse. Deixa eu ver. Deixa eu ver o título da... Peraí. Onde é que está? Não estou vendo, Tchauca. Vê aí direitinho, que estou vendo outro nome aí. Era esse aqui. Acho. Esse, Born-Liefeld Action, Supersymmetry and String Theory. O archive é o que ele está publicado no archive, REP-TH. Dita para mim, deixa eu botar aqui. Então tá, ó, tá. Tchauca achou aqui. REP-TH. Está publicado aqui, o archive. REP-TH 9908. REP-TH barra 99 08 105. 105. Então, ano de 99, não foi 97 ainda. Então, 99, então, portanto, 66 anos depois, está no REP-TH, ano de 99, mês de agosto, tá? É o paper 105. Esse paper, então, ele fala Born-Liefeld, supersimetria e string theory, né? Então, é uma atividade muito intensa hoje em dia, eletrodinâmica não lineares, por vários motivos. Interessante porque, estava falando do Professor Global, eu estou para fazer agora um seminário, né, que é mais ou menos um condensado de todo o histórico da evolução das teorias não lineares, desde a década de 30, né, começando lá com
Halpern, depois Bornifel, depois Euler Heisenberg, e vamos caminhando. Tem muita discussão, quer dizer, a eletrodinâmica nuclear foi muito discutida no final da década de 30 e depois ela é retomada também na década de 60. Os franceses, por exemplo, na França, né, como tem uma grande tradição de estudo da ótica, né, a física francesa, até hoje, né, ela dá muita importância a essas formulações pós-maxwellianas do eletromagnetismo. Então, tem muitos trabalhos bons dos franceses no final da década de 60, meados da década de 70, sobre eletrodinâmicas não lineares. No meu seminário, eu trago essas referências todas. Então, esse seminário eu vou ver se eu tento fazer ele logo, já era para ter feito, mas tento fazer ele logo, para poder ficar contextualizado nesse curso. Eu posso colocar como aula final desse curso, porque tem todo o histórico, e aí a gente acompanha como é bom para a gente ver o processo científico, né? Os altos, né, e baixos de uma área de pesquisa. Então, teve um alto grande, um boom grande, né, no final da década de 30, né, a partir de 33, depois, anos 40 e 50, atividade, pouca coisa na década de 50. Os italianos fizeram algumas coisas boas na década de 50. Depois retoma na década de 60, alguns alemães trabalhando, e final da década de 60, início da década de 70, tem uma explosão muito grande na França, né, sobre eletrodinâmicas não lineares. Então, o que eles falaram, a parte de a tri-level era fundamental para eles, ou era não linear, seja lá? Não, a parte da tri-level era importante, e depois a parte não linear vinha como, às vezes, vinha como teoria efetiva e correção prática. A ideia é a seguinte: se a gente pegar, vamos dizer assim, na eletrodinâmica, se a gente pegar o contexto da QED, da eletrodinâmica quântica, né, os atores importantes da QED são o elétron, o pósitron e o fóton. Claro que nós também podemos ter uma QED muônica, com um mais, um menos, um mais e fóton, ou uma QED tauônica, tal menos, tal mais, fóton, ou uma QED de quartos, né, quarto e barrado, fóton. Mas a gente está falando da QED original, elétron, pósitron e fóton, né, como foi concebida na década de 20 por Dirac. Então, nessa eletrodinâmica, né, a gente tem como portador da carga o elétron. A massa do elétron ao quadrado. Vezes o campo, a velocidade da luz à terceira potência. Sobre EH cortado, se a gente fizer esse cálculo com essas unidades, colocando aqui a massa do elétron, aqui a velocidade da luz, a carga fundamental, né, 1,6, 10 a menos 19 coulombs, e a constante H cortado. Isso aqui, no final do dia, tem dimensão de Newton de volt por metro, ou Newton por coulomb, volt por metro. Portanto, um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele está fazendo esse cálculo aqui, ele dá na ordem, na faixa de 10 à potência 17 volts por metro. Se eu dividir por C, né, campo elétrico dividido por C dá campo magnético. Então, se eu pegar ME ao quadrado, C ao quadrado, sobre EH cortado, isso aqui vai me dar alguma coisa em Tesla, que é na faixa de 10 a 9 Tesla. Então, esses são chamados campos críticos. Esse aqui é o chamado campo elétrico crítico e esse aqui é o chamado campo magnético crítico, ou campo elétrico crítico de Schwinger e campo magnético crítico de Schwinger. Então, essas grandezas aqui, é interessante ver como as constantes, né, fundamentais, elas se compõem para dar, a partir de, aqui, ó, relatividade, né, aqui eletromagnetismo, aqui mecânica quântica, e aqui a massa de repouso do fóton, do elétron, né, então, essa junção, ela vai me dando esses campos fundamentais, e o que se tem é que esses campos são muito intensos, e aí, campos muito intensos, né, eles já introduzem, vamos dizer, correções ou efeitos não lineares nas equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell, que são equações lineares, né, elas vão sofrer agora a influência de efeitos não lineares se nós estivermos falando de campos elétricos e campos magnéticos dessa intensidade. O campo magnético dessa intensidade é o campo magnético tipo de uma magnetite, de uma estrela de nêutron. E, por exemplo, a gente pode falar até de campos críticos na faixa de 10, a gente pode falar de campos magnéticos na faixa de 10 a 16 Tesla, como são os campos produzidos, né? Por exemplo, quando a gente fala de colisões de íons relativísticos,
Quando a gente fala de colisores, né? De íons, né? Relativísticos, como é que é? Relativistic Heavy Ion Collider, né? Colisores de íons pesados relativísticos, né? Relativistic Heavy Ion Collider, sabe? Nesses aceleradores, a gente tem campos magnéticos que chegam a faixa de 10 a 16 Tesla. Então, aí a gente pode testar, né? Porque são íons de chumbo, né? Quer dizer, íons de chumbo têm uma carga muito grande, altamente relativística, eu tenho uma densidade de carga grande e uma velocidade muito alta, eu tenho uma corrente muito intensa. A gente pode gerar um campo magnético muito intenso. Então, aí a gente já começa a testar efeitos na eletrodinâmica não linear. A questão é, qual é a eletrodinâmica não linear? Bornífera, Euler-Heisenberg, logarítmica ou outras? Até no nosso seminário, eu coleto, hoje na literatura a gente pode coletar 16 formulações, 16 eletrodinâmicas não lineares. Então, por isso que eu coloco no plural. Não é só uma, tem várias formulações. Física de buracos negros, tem a eletrodinâmica de Kronikov, né? A gente tem eletrodinâmicas associadas, por exemplo, até mesmo matéria condensada. A gente fala de efeitos não lineares na matéria condensada em semi-metade vai. Tem um Physical Review Letters de 2022, 3 anos atrás, mostrando como a gente consegue ter eletrodinâmicas não lineares com campos magnéticos baixos, na faixa de 1 Tesla, campo de laboratório, em materiais, esses chamados materiais topológicos, mais especificamente, né, esses semi-metais de base. Então, é um campo importante. E aparece. Oi? Quando você trabalha com os íons são não lineares. Certo. E não importa se ele está em alta faixa ou em baixa faixa. A eletrodinâmica não linear não devia ser a mesma coisa. Quer dizer, tanto faz se você está em baixo ou alta fase, você tem os fótons, a propriedade do fóton. É claro que se manifesta de maneira diferente. Mas como propriedade intrínseca do fóton, o fóton não precisa estar em EC ou EC críticos para... Não, exatamente. Não, a gente fala, tudo bem. A questão é, você pode falar de efeitos não lineares para campos pouco intensos, só que os efeitos são muito pequenos. Então, os efeitos existem, não é que eles sejam nulos completamente. Nas equações de Maxwell, se a gente quiser, nos campos que obedecem às equações de Maxwell, as equações de Maxwell têm uma extensão muito grande, né? Elas valem numa amplitude muito grande de campos e de frequências. Mas, claro, se a gente considerar campos na ordem daqueles campos elétricos e magnéticos que fitam bem com as equações de Maxwell, os efeitos não lineares são praticamente desprezíveis, são pequenos, existem. Então, quer dizer, será que é preciso, tem alguma coisa que diga, não, a eletrodinâmica tem que ser necessariamente linear? Não tem. É porque também tem uma razão histórica. As equações de Maxwell vieram sendo construídas, né, nessa troca entre empiria e teoria, né, até que Maxwell condensa as equações, elas chegam lineares. Então, a gente consegue-se ir muito à frente, uma grande tecnologia advinda, né, da eletrodinâmica linear. Mas depois, com a teoria, vamos dizer assim, com a chegada da mecânica quântica em 1925, a ideia que se tem é a seguinte, eu diria que não só em 1925, já em 1923, quando Compton mostra que, finalmente, a onda eletromagnética, né, ela tem um caráter corpuscular, fala sobre forma, quando finalmente Compton diz, não, existem os quanta de luz, né? Já discutido lá atrás por Newton, né? E Gassendi, que é a Gassendi também lá no final do século XVIII, né? Até final do século XVII, início do século XVIII também, né? 1704, já se falava, Newton discutia abertamente a questão da partícula de luz, né? Mas tudo fica claro no experimento de Compton em 1923. E aí, com a mecânica quântica, quando a gente fala de espalhamento quântico de partículas, a questão é, se eu falar de luz interagindo com luz, se eu olhar para a luz como simplesmente onda, então eu vou falar de luz, processo de interferência, processo de difração. Mas se eu pensar na luz como a sua natureza corpuscular, quando eu vou falar da interação de luz com luz, eu vou falar da interação de fóton com fóton, a interação de luz, partículas, fóton com fóton. E
E aí a interação do fóton com o fóton, a questão que se coloca já com vários russos, né? Shaposhnikov, lá em 1925, a escola russa, entre 1925 e 1927, discute claramente se, ao introduzir, ao se falar do espalhamento dos luz, se nós já não deveríamos estar falando de efeitos não lineares nas equações de Maxwell. Então, com a mecânica quântica, a discussão, né, de se trazer efeitos não lineares se torna importante. E aí, é como você está falando, não é preciso ir além dos limites da QED. Naturalmente, você já pode falar de efeitos não lineares, só que no nível de campos, né, nos técnicos de campos que satisfazem as equações de Maxwell, os efeitos não lineares são muito pequenos, mas eles existem, são praticamente não mensuráveis, mas existem. E aí eles começam a se tornar importantes quando a gente começa a falar de campos muito mais intensos. Essa é um pouco a ideia. No modelo padrão, por exemplo... Isso é de uma maneira, vamos chamar, heurística, né? Assim, o que é heurístico? Fenomenológico. Você Sim. viu lá a teoria e a partir daquele campo crítico você tem um comportamento diferente para o luz. Agora, o que eu te pergunto é o seguinte: você é um físico teórico e você, eu estou satisfeito com a QED. Sim. Agora, tudo bem, você está satisfeito com a QED, isso aí é uma coisa que vem ou uma coisa de fundo. Sim. Agora, se você chegar e dizer, não, a QED ela tem que ter uma QED não linear. Sim. Na QED, não é feminina. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. E daí você... Claro. É uma formulação plenamente possível. Claro, você pode partir desse pressuposto. Eu tenho uma teoria que já parte de uma eletrodinâmica não linear, desde para você, as minhas equações do eletromagnetismo já são pós-maxwellianas de partida. Eu não espero o Maxwell para depois enfeitar ou adicionar efeitos não lineares. Você pode dizer, não, eu já parto de uma eletrodinâmica não linear. O modelo padrão, por exemplo, ele tem o modelo padrão S3, S2, 1. Mas da onde sai o eletromagnetismo? Do setor eletrofrágil, S2, 1. S2 é não abeliano, o 1 da hipercarga é abeliano. No final, o que a gente obtém é que o W mais, o W menos e o Z0, eles ficam numa estrutura abeliana. E o fóton, né, se separa do Z0 e no fundo está todo mundo ligado. A gente pode pensar o seguinte: qual é a memória do eletromagnetismo de que ele nasceu de uma forma não linear? Né? A memória do eletromagnetismo de que ele nasceu de uma forma não linear é que, se, por exemplo, eu for estudar as equações de Maxwell, a eletrodinâmica, para campos vetoriais carregados, não para férreos carregados, a eletrodinâmica tradicional de Dirac, elétron, pósitron e fóton, são férreos. E as equações de Maxwell, elas ficam bem aí, porque eu tenho divergência de E igual a ρ. Quem é esse ρ? É uma densidade de cargas que eu posso escrever microscopicamente a partir do campo de Dirac, do campo fermiônico. Se eu for fazer uma eletrodinâmica onde a carga não é mais a do elétron, mas é a carga de uma partícula que tem spin 1, então eu vou ganhar uma novidade, né, que vai ser a interação, vamos dizer assim, desse campo, né, teria alguma coisa do tipo, né, o campo do W interagindo diretamente com o F do I. Geralmente, tradicionalmente a gente fala de gêneros. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a interação desses bósons, né, com esse fóton aqui. Então, aqui, essa herança é uma herança da teoria S2-1. Então, a própria teoria que traz, na sua essência, uma estrutura não abeliana, que está aqui, ela manda esse recado aqui para uma eletrodinâmica que não é de Dirac, que não é eletrodinâmica de Maxwell, de correntes eletrônicas, mas é uma corrente, é uma eletrodinâmica de correntes bosônicas de spin. Então, eu diria que é razoável a gente pensar que a eletrodinâmica tem uma origem não abeliana. O fato é que, historicamente, as equações de Maxwell surgiram lineares e a gente se acostumou com a eletrodinâmica linear por muito tempo. Só para chegar
na mecânica quântica e a discussão do espalhamento fóton-fóton como partícula, né? Agora eu não estou falando de interferência de luz, eu estou falando da interação entre dois fótons, porque o fóton, a luz tem uma natureza corpuscular. E aí o efeito no linear começa a aparecer. Então foi preciso esperar a mecânica quântica para isso acontecer. Mas a gente poderia já ter introduzido uma eletrodinâmica não linear sem a presença da mecânica, sem a inspiração trazida pela mecânica quântica. Isso a gente não faz. Esse tipo 1 eletromagnético, como você falou bem, o efeito não linear começa a aparecer. Exato. Mas não o do fóton. Não o do fóton. Pois é, o fóton ainda fica fora. O fóton, ele sabe que ele tem uma origem, uma não linearidade, mas ele carrega consigo a linearidade. Quer dizer, o que sobra de linear da teoria eletrofrágil, o fóton carrega, e o W mais e o W menos seguram a parte não linear. Um pouco isso. Bom, então, essa discussão tem em seminários e cursos do professor Coral, e eu vou fazer agora um seminário que vai ficar gravado em breve sobre esse histórico mais completo que eu consegui compactar no seminário de 1 hora para ficar tudo mais assim, esquematizado. Bom, só pode falar. Para mim, o desafio da teoria é uma teoria com fóton não linear aqui dentro. Interagente, está certo. Entendi. Vou botar uma coisa aqui, vou dizer o que eu estou colocando aqui. Essas duas grandezas aqui têm dimensão de campo magnético ao quadrado. Isso aqui é Tesla ao quadrado, e isso aqui também é Tesla ao quadrado, né? Essas são duas grandezas, né, que a gente tradicionalmente representa por essas letras cursivas, que são dois invariantes de Lorentz, são invariantes, então são grandezas que qualquer referencial inercial vai medir igual na relatividade especial. Se eu fizer uma transformação entre dois observadores inerciais na relatividade especial, essas grandezas, elas automaticamente são invariantes. Quem conhece a notação covariante, esse F pode ser escrito dessa forma, menos 1/4 do F mini, para quem conhece o tratamento da eletrodinâmica em espaço de newtons, da relatividade especial. E esse G é menos 1/4 de F mini, contraído com o seu igual, F til mini. Aqui no curso, aqui nessas nossas aulas, que são mais introdutórias, eu não vou estar trabalhando com a notação covariante. Então isso aqui fica como, assim, só um adendo, né, um pé de página aí, né, para quem conhece a notação covariante. Quem conhece a notação covariante certamente já viu esses invariantes aqui. Então isso significa que qualquer que seja a transformação do sistema de referência que eu faço, essa grandeza aqui, essa combinação é 2 sobre C2 menos P2 não muda, e é escalar B também não muda. Se eu fizer uma transformação de Lorentz em cima dos campos elétrico e magnético, para o campo L' e para o campo P', eu vou ter que L' ao quadrado sobre C2 menos P' ao quadrado é igual a P2 sobre C2 menos P2. E L' sobre C escalar P' é igual a E sobre C escalar P'. Então são coisas invariantes. Então quando a gente fala das teorias não lineares, a gente está falando, por exemplo, o Lagrangiano, quem conhece as equações de Maxwell formuladas a partir do princípio variacional, né, o chamado densidade de Lagrangiano de Maxwell, a gente escreve dessa maneira: 1 sobre M0 F. Então o Lagrangiano de Maxwell é isso aqui, é menos 1 sobre 4 M0 F mini F mini. Vamos dizer, aqui eu posso colocar aqui a corrente, né? Mais o tempo que vai trazer a interação da corrente, J mi a mi. Então, se eu a partir daqui derivar as equações de campo eletromagnético, eu vou obter exatamente as equações de Maxwell. Então, esse aqui, esse F, esse sozinho, linear, ele é quadrático no Lagrangiano. Mas quando a gente sai do Lagrangiano para as equações de campo, nós sabemos que se lineariza, né? A gente lembra da mecânica clássica, né? Se eu pegar a partícula livre, né? Então nós temos o meio, né? Vamos ver, energia cinética, o meio de mx ao quadrado, x ponto, né? Menos o potencial. Aí se a gente usa o princípio variacional e deriva as equações de campo, a gente vai ter que m, x 2 pontos, né? Vai ser
ser igual a menos derivada do potencial em relação a x. Ou seja, o que é quadrático do lagrangiano, aqui a velocidade ao quadrado, aqui a aceleração aparece linear. Então, do lagrangiano para a equação de campo, para a equação de movimento, eu ganho uma linearização. Por quê? Porque quando a gente faz aquele ciclo variacional, a gente varia o lagrangiano com aquele termo que é quadrático em x ponto, ele vai ficar variando, ele vai ficar n x ponto é o x ponto. A variação do quadrado é 2 vezes a grandeza vezes a sua variação. E aí, claro, eu fico com alguma coisa que é linear. E aí, quando eu passo para a equação de movimento, eu faço simplesmente essa integral por partes aqui, eu vou ter menos ddt de nx ponto, que é menos nx2 ponto. Então, a gente lineariza quando a gente sai do lagrangiano para a equação de campo. Então, o que acontece aqui? Os campos estão aparecendo ao quadrado na equação do lagrangiano de Maxwell. Mas na hora das equações de Maxwell, das equações de campo, os campos aparecem linear. Divergência de E, rotacional de E, divergência de B, rotacional de B. Bom, então, a gente vai pensar o seguinte: o lagrangiano mais geral, não linear, que eu posso escrever, por exemplo, seria uma função assim, L. O lagrangiano é a densidade do lagrangiano L de f de g. Então, lembrando que f é aquela grandeza, são os quadrados dos campos, A2 sobre C2 menos B2, e é a escala P. E aqui lembrando que, em geral, esse termo aqui é invariante por paridade, mas esse termo aqui quebra a paridade. Por quê? O campo elétrico se comporta como um vetor, mas o campo magnético, ele não muda de sinal, ele é um pseudo-vetor. Então, essa grandeza, ela viola a paridade. Então, em geral, se a gente aparecer esse G é uma potência ímpar, eu vou estar quebrando a paridade. Por exemplo, então eu vou pensar que esse lagrangiano aqui, ele pode ser formulado em termos de potências de F, pode ser formulado em potências de G, ou eu posso ter termos mistos, F a uma certa potência vezes G a uma certa potência. Então eu posso ter, assim, um lagrangiano, então, se eu colocar um lagrangiano que tem E2 sobre C2 menos B2 ao quadrado, como é que vão ficar as equações de Maxwell? Vamos fazer um testezinho só para a gente checar. Um exercíciozinho só de aquecimento para quem está, assim, não está muito acostumado com o tratamento lagrangiano das equações de Maxwell. Vamos pensar assim. Suponhamos só, isso aqui é um toy-model, uma brincadeira, um modelinho brinquedo, vamos colocar assim. Suponhamos que eu pegasse esse lagrangiano, vamos pegar o lagrangiano de Maxwell, inclusive a gente pegasse algo assim. Esse lagrangiano, então aqui é Maxwell. Vamos ter um lagrangiano maxwelliano mais um lagrangiano pós-maxwelliano. Bem, pós-Maxwell. Seria o lagrangiano de Maxwell, então, menos 1 sobre L0 F. E um lagrangiano pós-maxwelliano, digamos, eu teria um parâmetro que eu posso chamar de de alfa, e aqui eu poderia colocar só de brincadeira, um F2, termo quarto do campo. Então, vamos pensar, esse campo aqui, esse objeto aqui tem dimensão de Tesla ao quadrado, Tesla ao quadrado sobre μ0, a gente sabe, a energia magnética é V2 sobre 2μ0. Então, isso aqui tem dimensão de energia, Tesla ao quadrado sobre as unidades de μ0, isso aqui tem dimensão de energia por volume. Isso é uma densidade de lagrangiano, energia por unidade de volume. Esse cara aqui tem dimensão de Tesla à quarta potência. Você lembra? F, ele é E2 sobre C2 menos B2. Então, ele tem dimensão de Tesla ao quadrado. Então, se o Tesla tem dimensão de F tem dimensão de Tesla ao quadrado, F2 é Tesla a 4. Então, esse alfa vezes F Tesla a 4, ele vai ter que ter Joule por metro cúbico. A dimensão tem que ser homogênea. Então, o meu alfa, ele vai ter dimensão de Joule por metro cúbico, Tesla a menos 4. Então, quer dizer, esse alfa é um parâmetro com essa dimensão estranha, Joule por metro cúbico por Tesla a quarta potência. Eu vou deixar assim, só para ter ideia das dimensões. Então, tem um parâmetro alfa. E a gente observa também o seguinte: se os campos forem muito intensos, esse F aqui é
quadrático dos campos. Mas esse termo aqui é quartico. Então, esse termo que tende a dominar, né, quando você tiver os termos não lineares, eles tendem a ser dominantes no limite do regime de campos mais intensos. Quanto mais intenso é um campo, mais esse termo domina. Quanto menos intenso é um campo, mais esse termo domina. Então, o regime maxwelliano, ele fica na faixa dos campos mais baixos, né? Menos intensidade. Quando eu vou chegando à intensidade crítica, como nós colocamos ali, né? 10 a 17 volts por metro, 10 a 9 joules, esse termo aqui é quadrático, então ele tende a dominar sobre esses termos aqui. Mas só para treinar um pouquinho, vamos ver como é que fica as equações de campo. No nosso lagrangiano eu posso escrever assim. Vou colocar aqui diretamente os campos. Então, esse aqui vai ficar 1 sobre de 0 vai ficar menos 4, vai ficar, desculpa, isso aqui é um meio, né? Então vai ficar 1 sobre 2 de 0 é 2 sobre C2 menos B2. Mais alfa, aí é 2 sobre C2 menos B2 ao quadrado. Então, aqui são quadráticos nos campos e aqui é quartíco nos campos. Então, nós sabemos, para tirar as equações de Max, o que a gente faz? A gente expressa, a gente lembra que os campos são expressos em função dos potenciais. O campo elétrico é menos o gradiente de φ, menos a derivada temporal do átomo. Do campo magnético, B é rotacional do átomo. Então, para eu tirar as equações de campo, eu tenho que fazer variações em relação ao campo φ. Aí eu vou tirar as equações de campo do campo φ. Daqui, é claro, independentemente de Lagrangiano, daqui saem as duas equações de Marx, que são rotacional de E igual a menos derivada temporal do B. Faraday-Lenz, sai daqui. Se eu tirar o rotacional daqui, rotacional do gradiente é 0, rotacional de A é B, então fica menos do B dt. E se eu tirar a divergência de B, divergência do rotacional sendo 0, divergência de B igual a 0. Então, a expressão dos campos em função dos potenciais já me dá 2 das 4 equações de Marx. Então, daqui sai Faraday-Lenz e daqui sai Gauss magnético. Se eu fizer agora a variação em relação a φ, então, do princípio variacional lagrangiano, do formalismo lagrangiano, se eu fizer o princípio variacional para φ, eu vou ganhar Gauss elétrico. E se eu fizer a variação em relação a A, nós vamos obter a equação de Ampère-Maxwell. Então, assim a gente fecha, né, a obtenção das 4 equações de Maxwell. Dos potenciais, já decorrem essas equações aqui, elas saem como identidades a partir dos potenciais, desde que, nós já falamos várias vezes, né, nós tenhamos potenciais que tenham derivadas segundas contínuas. Isso garante que a divergência do rotacional seja 0 e que o rotacional do gradiente seja 0. O rotacional do gradiente é 0 se a função sobre a qual o rotacional do gradiente atua for uma função derivada em segundos. E a divergência do rotacional é 0 se esse potencial aqui tiver também derivada em segundos contínuos. Mas vamos supor que esse seja o caso, então a gente tem essas identidades aqui, que são as chamadas equações sem fonte. Aqui eu estou considerando, né, vamos dizer assim, de fato, eu poderia pensar o seguinte, né, poderia colocar aqui menos, né, a densidade de carga desses φ e mais a interação do J com A. Se a gente fizer isso aqui, né? Então, vamos fazer o princípio variacional. Então, primeiro, eu vou variar em relação a φ. Variar em relação a φ do lagrangiano total. Se então o lagrangiano, por exemplo, completo, lagrangiano maxwelliano, mas pós-maxwelliano. Então, o lagrangiano é. Então, para eu variar isso aqui, eu vou ter 1 sobre 2 de 0. Aqui eu não tenho φ. Então, a variação, φ não tem aqui, então a variação do B é 0. Mas a variação do L é um quadrado. Então, vai ficar 2E sobre C2 escalar delta E. O φ não está aqui. E aqui vai ficar mais alfa. Aí aqui eu tenho esse 2 aqui, vai ficar 2 alfa. Vamos botar aqui alfa sobre 2. Definir que alfa sobre 2 só para desse quadrado. Vai ficar então alfa é 2 sobre C2 menos T2
Estou fazendo a variação desse termo todo. Então, para eu variar em relação a φ, mesmo que eu não tenha φ aqui, primeiro eu tenho que variar isso aqui. Vai ficar 2 vezes isso, vezes a variação desse, né? A variação de um objeto ao quadrado é 2 vezes o objeto vezes a variação do objeto. Estou fazendo, tem um objeto O ao quadrado, 2 vezes O delta O. 2 vezes O delta O. Quando eu for variar isso aqui, então isso aqui vai me dar 2 sobre C2 escalar delta E, vendo que tem variação, que eu estou variando em relação a φ. E claro, eu vou ter esse termo aqui que vai ser menos o delta φ. Então eu tenho variação delta φ, variação delta φ aqui e variação delta φ aqui. Deixa eu colocar aqui em cima para ficar nesse quadro. Então, vamos ter a variação do lagrangiano em relação ao potencial φ vai ficar 1 sobre M0, então 1 sobre 1 sobre Mi0 C2 é escalar delta E. Mas o E é menos gradiente de φ. Então isso vai ficar menos o gradiente de delta φ. Eu estou variando φ. E como esse E aqui é menos gradiente de φ, menos dA dt, mas eu não estou interessado no A agora, estou variando só o φ. Então fica menos gradiente de φ. E aqui é a mesma coisa, mais alfa é 2 sobre C2 menos D2. E aí, 2 alfa, vai descer esse 2 alfa sobre C2. 2 alfa sobre C2. E aí é, de novo, vou aqui ter uma escalar menos o gradiente de delta φ. E depois vou ter o menos o delta φ. Então o que eu preciso agora, para tirar a equação de campo, como a gente vai no princípio variacional, é isolar a variação. Nesse caso, a variação é o delta φ. Esse meu delta φ aqui está preso nesse gradiente, eu tenho que liberar esse delta φ. Lembrando que o meu lagrangiano está dentro, né, de uma ação, né, dentro de um estou falando de uma ação que tem esse lagrangiano. Então eu tenho delta t, d3x, né, L. Isso aqui é ação. Então quando eu estou manipulando o lagrangiano, eu tenho essa integral no espaço-tempo todo. Vou colocar assim. Tá? Então lembrar que eu posso fazer integrações por partes, como a gente faz, né, no formalismo lagrangiano para partícula tradicionalmente. Esse termo aqui está escrito assim, ó, é em si produto escalar, tem esse sinal menos ainda, derivada I, que é o gradiente de delta φ. Então eu posso pensar que esse termo é escrito assim, é I vezes o gradiente de delta φ, ele pode ser escrito como sendo a divergência, posso fazer assim, tocar essa derivada aqui atuando em todo mundo, é I delta φ, menos a derivada I de I vezes delta φ. Isso aqui é uma identidade, né? A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Eu quero só reproduzir o primeiro derivada do segundo, então eu estou subtraindo. Esse termo aqui me dá 2 termos. Um termo cancela esse, e o que me sobra no final do dia é esse. Como eu estou dentro de uma integral do espaço-tempo, integral de volume da divergência, é o fluxo disso aqui, desse delta φ, no infinito. Eu vou supor que a variação é extremos fixos, né? Como a gente faz no princípio variacional. Então, esse termo aqui, a integral da divergência, me dá o fluxo desse objeto aqui lá no infinito, na superfície que delimita o espaço-tempo. Isso aí cai, os campos caem a zero, eu vou pensar, eu estou fazendo uma variação extremo fixo. Então, no final do dia, essa divergência, esse gradiente vai atuar no E, dando uma divergência com sinal menos. Esse menos com esse menos se compensa. Esse menos que vem daqui compensa com esse menos aqui. Então, esse termo aqui, no final de tudo, ele vai me dar 1 sobre Mi0 C2, divergência de E, com a equação de Marx surgindo vezes do delta φ. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que esse gradiente não vai poder atuar só aqui.
ele vai ter que atuar em tudo que está na frente. Então, esse termo aqui, fazendo o mesmo raciocínio análogo ao lá, eu vou escrever isso aqui como sendo essa função vezes essa divergência aqui. Então, eu teria esse objeto. No fundo, isso aqui é o quê? Isso aqui é o f, né? É como se eu tivesse um f, EI, DI, delta φ. O que eu vou fazer? Eu quero liberar esse delta φ. Então, eu tenho que chorar essa divergência para atuar em tudo que está aqui. Então, no final, em vez de eu ter só a divergência de E, eu vou ter a divergência disso aqui também. Então, eu vou ter 2 alfa sobre C2, também vai ter um sinal menos, que vai compensar, então eu vou ter divergência de quem? A divergência que vai aparecer aqui vai ser de E2 sobre C2 menos D2, isso aqui é um escalar, vezes um vetor, tudo isso aqui vezes o delta φ. E aqui menos o rho delta φ. Então, daqui está saindo a primeira equação de Maxwell, que é a equação de Maxwell do campo elétrico, né? Que é a divergência, a equação de Gauss elétrica. Né? Então, o que está saindo daqui? Esse termo aqui, delta φ, vou fatorar agora delta φ, delta φ, delta φ. Então, nós teremos que a variação do Lagrangiano, esse variacional diz que a dinâmica do sistema ela aparece quando nós fazemos variações arbitrárias que minimizam, né? O Lagrangiano é estável frente a essas variações. Então, delta L é zero. Então, quando eu impuser que delta L é zero, nós vamos ter que vamos botar assim, a divergência, vamos colocar direto essa divergência de 1 sobre M0 C2 é a mesma coisa que ε0. Então, ε0 estou fatorando essa divergência aqui. Divergência de E, que aqui eu tenho uma divergência pulando disso tudo aqui, mais 2 alfa sobre C2, e aí aqui vamos ter E2 sobre C2 menos D2 atuando em E. Então aqui vocês estão observando, eu estou tirando a divergência disso vezes isso. Isso aqui menos ρ igual a zero. Então, isso aqui vai ser igual a ρ. Então, se eu quiser, né, eu posso dividir por ε0, coloco esse ε0 C2 aqui, e aqui fica ρ sobre ε0. E claro, ε0 vezes C2 é 1 sobre M0. Então, eu posso tirar esse ε0 C2 e botar um M0 no numerador. Então, fica 2 I0 alfa. Então, só para ter uma ideia, essa eletrodinâmica simples, né, com apenas um termo quádruplo dos campos, nós introduzimos esse termo F ao quadrado, né, é 2 sobre C2 menos D2, tudo ao quadrado, ela está me dando o quê? Reproduz máximo, está aqui. Se eu fizer alfa igual a zero, esse termo desaparece, o alfa, então recupera o máximo. Mas agora, a novidade é que a equação, o Lagrangiano, que era quártico, tinha uma potência quártica no campo, ele agora está tendo potência cúbica no campo. É 2 vezes L, D2 vezes L é cúbico no campo com esse termo linear. Então, a não linearidade já fica clara aí. A gente vê, por exemplo, né, e a gente está tendo uma grandeza aí que pode dar um campo. A pergunta que a gente pode fazer, já posso deixar como tarefa, é: suponhamos que eu tenha uma carga elétrica multiforme, estática, na origem. Ou seja, se o meu ρ, vamos dizer que o meu ρ seja uma carga Q na origem, delta de tirada. Então, eu tenho uma carga multiforme na origem. Essa é a minha densidade volumétrica de carga. Esse é o meu ρ. Então, do lado direito da equação, eu tenho Q sobre ε0 e delta 3x. E aí eu pergunto, eu tenho um problema eletrostático. O campo magnético deve ser zero, e aí eu vou ter um termo cúbico do campo elétrico. A pergunta é: quem é o campo elétrico, nesse caso, gerado por uma carga multiforme? Então, fica como tarefa, né? Uma tarefa imediata seria campo elétrico da carga estática,
multiforme. Para todos os efeitos, eu coloco a carga da origem, delta de x. Se eu quiser colocar uma posição que não seja a trivial, eu posso colocar uma posição A, né? A carga da origem. Então, daqui eu já posso tirar diretamente o meu campo elétrico. Agora, novidade, não vai ser o campo colombiano, porque eu tenho uma coisa cúbica em E para resolver. Vai me dar uma equação cúbica do campo elétrico, que pode ser resolvida, claro. Então, só para ter uma ideia como é que a linearidade vai atuar. Estou fazendo esse exercício simples, porque depois nós vamos falar de teorias não lineares gerais. Estou pegando esse exemplo bem concreto, bem simples, né? Porque ele pega só uma potência F2. Então, primeiro, então, a equação de Gauss no campo elétrico, depois, Faraday-Lenz permanece, Gauss-movimento permanece. Vamos olhar agora para a equação de Ampère-Maxwell. Agora, a novidade interessante também é a gente pensar o seguinte: um campo magneto-estático, ele pode induzir, está aqui. Então, se eu não tenho carga, mas tenho um campo magnético, esse termo aqui pode ser. Aqui eu tenho uma não linearidade, olha a não linearidade, é cúbico aqui. Isso pode induzir um campo elétrico a partir do campo magnético estático. Vamos colocar, aqui eu estou supondo o seguinte: bom, vamos dizer, não tem campo magnético estático, o campo magnético é zero. Oi? A minha pergunta, professor. Pode falar. Você está aqui no CPR, você investe muito na busca dos últimos. Na busca? Dos últimos constituintes da matéria. Sei. Então, o pessoal experimental, assim que você é, muito concentrado nessa busca. Daí, sob o ponto de vista teórico, a busca dos últimos constituintes do Lagrangiano deve ser dada pela invariância de Gauge e a invariância da luz, a invariância de Lorentz. Sim. Então, você, esses termos que você colocou aí, você, usando essa ideia do CPF de últimos constituintes, deve gerar esse. vocês encontram, os últimos constituintes para a invariância da luz, a invariância de Lorentz. E de Gauge. Invariância da luz, de Lorentz. Isso. Invariância de Gauge, né? E invariância de Gauge. Bom, agora então tem o José Feminin e se confirma. Daí, se alguém do CPPR disse isso, você diz assim, não, eu encontrei um último constituinte, é o próton. Agora, se eu botei próton ao quadrado, já não estou mais trabalhando com o último constituinte. Tem próton ao quadrado. Estruturas mais complexas. Mas as pessoas do CPPR são muito substanciadas. Elas querem o último. São platônicas, Demócrito, a gente quer o último constituinte, Demócrito. Daí eu pergunto, você não estaria, assim, em contraste com as pessoas do CPPR, para a busca dos últimos constituintes, e você dizer, ó, o meu último constituinte agora eu encontrei, mas agora eu boto próton, boto ao quadrado, boto ao cubo, pode botar aqui, você não violou os princípios, mas você não está trabalhando com os últimos constituintes. Então você pode pensar o seguinte: eu estou trabalhando com os últimos constituintes, mas o fato de eu introduzir a não linearidade me abre um caminho para que eu possa obter estruturas complexas a partir desses últimos constituintes. Por exemplo, Photon Walls. A gente poderia, nesse contexto, da mesma forma que a gente fala de Blue Ball, né, a gente pode falar de Photon Ball, como a gente fala do Blue Ball na QCD. Né? Na QCD, os Blue Ball, né, eles são, digamos, estruturas compostas a partir dos glúbulos. Na QED, eu não tenho glúbulo, mas tenho fóton. E aí, com a não linearidade, existe uma novidade, tem estudos sobre isso, né? Quais são as limitações, quais são as dificuldades para você obter fóton Ball. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico, você está falando, muito bem filosófico, do ponto de vista do trabalho, assim, da organização do trabalho. Se você está falando, eu estou buscando os últimos constituintes. Agora, se eu introduzo a não linearidade, eu estou negando os últimos constituintes e dizendo, não, podem aparecer objetos que não são os últimos constituintes. E aí a gente está dizendo o seguinte: sim, eu não estou negando os últimos constituintes. E justamente por introduzir a não linearidade, eu estou abrindo a oportunidade de que esses últimos constituintes
se aglutinem, se liguem ou se condensem para formar estruturas mais complexas a partir desses últimos constituintes. Então, a pergunta é, nós conhecemos cargas, né, conhecemos correntes, a pergunta é, será que nós conhecemos sistemas físicos que são aglomerados de fótons, né, seriam os fóton balls, né? Como se busca, né, já tem evidência, indícios, né, mas não evidência 100% comprovada de blue ball. Tem-se evidência comprovada de ressonâncias que podem ser, né, blue balls, isóderos, mas assim, não tem a certeza absoluta que seja blue balls. Os resultados mais recentes vêm da China de 2023, né? Não tem resultado, no início de 2024, né, 2024. Já tem, assim, muita evidência, né, indício, né, próximo de blue ball, mas ainda não tem, o blue ball foi descoberto, não. Essa é uma discussão que vem nos anos 70, né? E photon ball, então, já que a gente está falando, né, de eletrodinâmica não linear, então, a gente já tem uma estrutura mais parecida com a própria Young Mills. Eu tenho não linearidade no setor de bósons vetoriais. Aqui eu tenho não linearidade no setor de fótons. Então, será que eu posso trazer photon balls? Então, você está colocando é isso. Eu não estaria negando a existência dos últimos constituintes. Nós estamos dizendo, esses últimos constituintes estão lá, mas eles podem também se ligar para formar estruturas mais complexas. Eu acho que o ponto de vista seria esse. Bom, só para terminar mais cedo hoje, não posso me atrasar muito não. Estou dando esse aquecimentozinho, porque eu estou pensando nesse curso para quem está iniciando, né? Quem está no mestrado, no doutorado, já tem muito mais familiaridade. Mas como estudante de graduação, que já tem um conhecimento de álgebra linear, um pouco de cálculo, transformada de Fourier e um pouco de formalismo lagrangiano, já dá para seguir o que nós estamos fazendo. Nós até então tínhamos trazido diretamente as equações de Maxwell. Agora não. Desse setor para discutir as eletrodinâmicas não lineares, nós estamos partindo do lagrangiano geral para poder depois construir as equações de Maxwell com os termos não lineares, além, né, dos termos maxwellianos, como esse aqui. Só que isso aqui está vindo de um exemplo muito particular, foi aquele termo f ao quadrado. Depois eu vou deixar esse f não precisa ser ao quadrado, vai ser uma função genérica de f, incide de g também. Então, uma coisa mais geral possível, como é que ficam as equações de Maxwell. Vamos ver depois isso. Bom, para isso a gente está aquecendo um pouquinho o formalismo lagrangiano. Para obter a Fermat, eu preciso variar em relação a A. Então eu tenho que pegar agora, variar isso aqui em relação a A. Então vamos fazer a variação agora. Vou olhar aqui. Então a equação de Gauss sai da variação em relação a φ, e a equação de Fermat sai da variação em relação a A. Vou fazer esse exercício aqui para aquecer aí os novatos, né? Opa, vamos lá. Então, variação como sempre. Então, variar aqui em relação ao potencial vetor A. Então, o primeiro termo maxwelliano vai ficar. Agora, a diferença agora é que eu tenho o A está aqui e o A está aqui. Então, eu vou ter 1 sobre μ0 é escalar delta E menos 1 sobre μ0 B escalar delta B. Mas esse delta B está vindo do delta A e o delta E está vindo do delta A. Então aqui eu fiz a variação. Esse sinal menos aqui vai ser a mesma coisa. Vai ficar 2, alfa sobre 2, então vai ficar alfa. Aquela combinação, 2 sobre C2 menos C2, vai ficar agora a primeira potência. E agora aqui eu vou ter a variação. Vai ficar 2 escalar delta E sobre C2 menos 2B escalar delta B mais J escalar delta A. Perfeito. Então, delta E aqui, então lembra, quem é meu delta E? Meu delta E é menos derivada temporal delta A.
porque agora eu não estou variando em relação ao φ, agora fica quietinho. Φ é uma constante para mim, estou variando só em relação a A. Então, menos gradiente de φ, não importa, menos ddt de A, ou menos ddt de delta A. Então, esse é o meu delta E. Meu delta B, B é rotacional de A. Então, esse aqui é rotacional de delta A. Aqui é a mesma coisa, o eta está perpendicular, ddt e o B, e aqui já tem um delta A ali. Esse primeiro termo aqui, então, né, nós vamos fazer assim, vai ser exatamente igual ao outro. Essa derivada temporal tem que passar aqui para frente, mas ela vai vir com sinal menos. Então, esse termo aqui, sozinho, né, fazendo a ideia do princípio variacional, que é liberar isso aqui, faz a famosa integração por parte, e essa derivada temporal vai atuar no ESA. Quando vem para cá, vem com sinal menos. Então, esse menos daqui vai compensar com a passagem do menos na integração por partes. Vai ficar 1 sobre... Não, menos ddt, menos 1 sobre M0. Não, vai ficar mais, porque eu tenho esse menos aqui, né? Desculpa. Eu tenho esse menos aqui, menos ddt do delta A. Quando eu integrar por partes, vai ficar mais ddt. Não está certo. É 1 sobre M0. ddt do E, e isso aqui escalar delta A. Eu liberei o A da derivada temporal, preciso liberar o A. Então o A foi liberado da derivada temporal, trazendo a derivada temporal por integração por partes para atuar no E. E por isso tem troca de sinal. Aqui é o rotacional, para ter um pouquinho mais de cuidado. Eu vou ter B, então o termo que eu vou ter vai ser B escalar rotacional do delta A. Vamos dar uma trabalhadinha nesse termo da seguinte maneira. Vamos abrir essa expressão. Isso aqui é B componente I, e aí essa é uma componente do rotacional epsilon I JK, o I para dar o produto escalar, DJ delta A componente K. Então eu tenho essa derivada atuando aqui. O que eu quero trazer essa derivada para cá. Então, eu posso escrever esse termo da seguinte maneira: derivada J, f de J, f é constante, né? O grade empírico é uma constante, é 1, 0, menos 1. Tá bom? Aí eu vou fazer essa derivada dJ, vamos dizer que ela vai atuar em tudo, DI, delta AK. Agora, menos epsilon de JK, DJ, DI, delta AK. Estou fazendo uma identidade. Essa derivada está atuando só no A, o B está ali. Então eu coloco a derivada atuando no produto. Isso aqui é constante, por isso eu estou tirando sempre a derivada. Então eu vou ter a derivada J de DI delta K, a derivada J de DI vezes delta K, que eu retiro aqui, e o que me sobra? DI delta JK. Então isso aqui é idêntico a isso que está aqui embaixo. Por que essa etapa aqui é boa? Porque isso aqui está me dando de novo. O que é esse termo então? JI, então eu posso trazer, posso escrever esse termo, esse FJK, eu vou escrever como sendo epsilon J e K, usando a propriedade do Levi-Tifka de trocar dois I's. E aí aqui vai ficar DJ do DI delta AK. Mas aí, epsilon J e K, DI delta AK, é a JS no componente desse produto vetorial. Então, esse termo que está aqui nada mais é do que a divergência de B vetorial delta A. E aí, de novo, eu invoco o teorema de Gauss, dizendo, eu tenho uma divergência, isso está dentro de uma ação, está dentro de uma integral de volume. Então, isso vai me dar o fluxo dessa grandeza no infinito. E aí eu vou fazer variação a extremo fixo. Então, esse termo aqui é zero. Então, quem vai me sobrar vai ser esse termo aqui. Então, esse termo aqui é isso. E se desdobra dessa forma. Mas dessa forma aqui, esse termo aqui é zero, por questões de variação fixa nos extremos, e vai me sobrar esse termo aqui. Agora, esse termo aqui eu posso escrever como sendo mais epsilon J I K DJ BI delta AK. Pronto.
de FJIK, DJBI, nada mais é do que a componente K do rotacional de B. Então, esse termo aqui, ele está ficando rotacional de B, escalar, é o K. Está tendo a mesma forma que esse. Então, esse segundo termo aqui, eu tenho esse sinal menos aqui, tá? E aí, esse termo aqui é mais. Então, vai ficar aqui menos. Então, esse termo agora, que eu vou fazer assim, para não fazer tanta confusão. Separar esse termo aqui desse aqui. Então, esse termo aqui vai dar para nós esse resultado aqui. Vou botar esse aqui. Então, esse resultado aqui é esse primeiro termo. Todo aqui. Esse segundo termo, incluindo esse sinal menos, né? Estou colocando menos, estou levando em conta tudo. No final do dia, me deu isso aqui, rotacional de B escalar, delta. Então, você está dando menos 1 sobre 0. Rotacional de B escalar delta. Olha, então a gente já começa a sentir o aparecimento de ampere máximo, rotacional de B. Aqui está aparecendo a corrente de deslocamento, né, que é LT. Então esses dois termos aqui, vou falar aqui, estão bem ligadinhos. Aqui. Agora aqui já está feito, praticamente é a mesma coisa. Por quê? Quando eu for tirar esse delta E aqui, então, de novo, esse delta E que está aqui é menos DDT do delta A. Então, eu vou ter o mesmo processo, menos DDT do delta A. Eu vou liberar o delta A, colocando a derivada temporal atuando em tudo. Então, esse termo aqui agora, deixa eu separar ele também. Vou pegar só esse termo aqui. Nesse termo aqui, eu vou ter 2 alfa sobre C2. E aí aqui eu tenho menos DDT do delta A. Então, esse menos DDT eu vou integrar. DDT vai ter que atuar em todo mundo que está na frente do delta E. Então, vai ficar menos. Só que esse termo aqui vai aparecendo com mais, né? Então, esse termo aqui vai ficar com mais também. Esse termo aqui, ele está certo. Ele tem menos DDT do delta E. Então, quando eu integrar por parte, vai ficar mais. Vai ficar 2 alfa sobre C2, 2 alfa sobre C2, derivada temporal. Agora, essa derivada temporal atuando em quem? Atuando em E2 sobre C2 menos B2. Então, olha só, uma correção para a corrente de deslocamento. Esse termo aqui, que é sem alfa, eu ganho máximo. Corrente de deslocamento, DDT de aqui eu tenho DDT, mas modificado. Então, eu vou jogar em cima do DDT de E esse termo aqui. Tá? Perfeito. Então, já estou sabendo como esse termo atua. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho esse escalar B, então esse delta B aqui, menos, né, vai ser a mesma história daqui. Então, esse menos aqui tem o rotacional de delta A. Esse rotacional, ao ser integrado por partes, ele vai me dar o rotacional de tudo que está aqui dentro. Então, esse termo aqui, vou colocar separado para não dar confusão aqui, ele vai seguir o mesmo padrão que esse aqui. Quando eu integrar por partes, né, eu vou ter, vai ser a mesma coisa, vai ficar menos, vou botar aqui, vai ficar igualzinho, só que vai ter a constante diferente, 2 alfa. Esse aqui é menos 2, vai ficar mais 2 alfa, vai ficar menos 2 alfa. Que é exatamente o mesmo padrão. Ficar menos 2 alfa, rotacional. Ah, perdão, aqui eu esqueci de colocar aqui o delta A. Vou colocar escalar delta A. Eu tinha aqui o DDT e o delta A. Aí o DDT justamente sai do delta A e atua em tudo que está na frente. Então sobra o delta A limpinho aqui. E aqui vai ser a mesma coisa. Menos 2 alfa. Aí vai me dar o rotacional. Só agora não vai me dar o rotacional de B com isso. Vai me dar o rotacional de B com isso aqui. Então menos 2 alfa rotacional de E2 sobre C2 menos B2 B, e tudo isso aqui. Assim, esse rotacional aqui,
rotacional escalar delta. Deltazinho está aqui. Então a gente tem essa correção aqui, rotacional de D vai ganhar um companheiro devido à não linearidade, e a corrente de deslocamento vai ganhar esse companheiro também devido à não linearidade. Eu vou parar por aqui, isso aqui está pronto, eu vou deixar basicamente assim. Amanhã a gente retoma daqui, que aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. A partir daqui, a gente vai ver como o VAR vai apresentar equações constitutivas. Então, nós estamos no VAR. Perdão, ainda não. Tá, vamos supor que a gente vai trabalhar aqui, depois tem que colocar esse termo aqui. Né? A gente vai tirar amanhã, a gente vai concluir as equações de Maxwell, agora estendidas, né, pela não linearidade do VAR. E aí, quando a gente tirar as equações do VAR, a gente vai ver que vão aparecer aquele termo que nós tivemos antes, né, que dava divergência de E mais, que dava aquele termo, E2 sobre C2 menos V2 vezes E igual a ρ sobre ε0. Eu vou poder pegar esse termo aqui, posso trazer esse ε0 para cá e definir o vetor de deslocamento dele, como se eu tivesse essa equação de divergência de D igual a ρ. Vamos ver amanhã. E vai aparecer rotacional, vamos gerar amanhã aquela equação. Daí pode definir um potencial H, né, que a gente sabe que é 1 sobre M0 D, né, mais, seria, na verdade, quando eu definir esse H, ele é 1 sobre M0 D, a gente vai estar tirando uma polarização. E aqui, como a gente sabe que o D é ε0 que é a magnetização, e aqui a polarização, a gente vai ver então o que está acontecendo com a não linearidade. A não linearidade está gerando uma polarização do VAR, que está embutida nesse D, está gerando uma magnetização do VAR, que está embutida nesse H. Então amanhã a gente vai discutir um pouco isso, porque antes de ir para a coisa mais formal, de fazer a teoria geral, esse exemplo simples, ele é bom, que ele começa a mostrar que a não linearidade ela está puxando, ela está mexendo com o VAR. O VAR toda aquele. Então, por que a não linearidade está mexendo com o VAR? Ela está dizendo, não, o VAR, ele agora não apresenta só um campo magnético, ele apresenta uma indução magnética H. O rotacional disso faz isso. E DDT não da corrente de deslocamento mas DDT de um D, que já foi definido na lei de Gauss, do campo elétrico. Então, na primeira equação de hoje, quando a gente tem divergência de E, mais blá blá blá, igual a equação de Gauss elétrica, eu já tenho um campo, um vetor de deslocamento elétrico. Esse vetor de deslocamento elétrico é exatamente o que vai aparecer para dar a corrente de deslocamento aqui. E a equação de Ampère-Marx vai me dando essa indução magnética. Está me dando. Então tem uma magnetização. Então o VAR está magnético e o VAR está polarizado. Então a não linearidade dos campos, né, nas equações, ela está refletindo uma propriedade microscópica do VAR. Por que o VAR se tornou magnético? Por que o VAR se tornou polarizado? Então, deve ter uma origem, essa não linearidade ela deve ter uma origem na estrutura do VAR, que é o que justamente Halper percebeu da equação de Dirac. Já que eu tenho que o vácuo quântico agora não é mais vazio, ele é um aglomerado de elétrons e pósitrons virtuais, então esses elétrons e pósitrons virtuais, eles podem estar, se eu tiver uma onda eletromagnética, vamos dizer assim, um campo eletromagnético muito intenso, ele vai penetrar a distâncias muito pequenas do vácuo. E ele vai então poder ver essa estrutura microscópica do vácuo em termos de campos elétricos, de polarização elétrica e magnetização, de polarização e magnetização, que vem desse cenário de um vácuo composto de matéria e antimatéria. Então, amanhã a gente termina essa formulação simples desse exemplo muito assim, imediato, né? Mas só para a gente ver que a gente, primeiro, ganhar uma certa destreza para quem não tem habilidade de gerar as equações de Maxwell a partir de uma formulação lagrangiana. E segundo, para poder ver o que essa não linearidade está me dando. Quando eu olho para as equações de Maxwell no final do processo, e olho divergência de alguma coisa igual a outra, rotacional de alguma coisa igual a 1 sobre C2 DDT
de alguma coisa, eu tenho um vetor de deslocamento, um vetor de indução magnética e outro vetor de deslocamento. E aí, por que está acontecendo, então, o vácuo está polarizado e o vácuo está magnetizado? Então, tem uma estrutura microscópica. Então, amanhã, a gente termina essa, só para juntar tudo, a gente formula as equações de Mach, discute um pouco esse aspecto físico. Aí eu vou apresentar quem é o lagrangiano de Bornfeld, quem é o lagrangiano de Euler-Heisenberg, e aí a gente termina, a gente introduz então as eletrodinâmicas não lineares gerais para trabalhar propriedades óticas do vácuo em presença de campos magnéticos e campos elétricos, certo? Então a gente termina por aqui hoje, tchau. Então amanhã a gente pode se encontrar às 3 horas, tá bom?